A instituição da solenidade de Cristo Rei, a canonização de grandes santos e santas, a fundação da Rádio Vaticana, São José Sanches del Rio, tudo isso e muito mais no terceiro vídeo do canal. Salve Maria! Hoje falarei sobre o pontificado de Pio XI. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. E a primeira parte nós falaremos sobre a instituição da festa de Cristo Rei. A Guerra dos Cristeiros do México foi uma batalha entre os fiéis católicos e o governo do México, que tinha o presidente Plutarco Calles como líder. Ele decretou regras anticlericais na Constituição Mexicana de 1917, conhecida como Lei Calé. Por sua parte, os católicos mexicanos organizaram um movimento cristeiro, o qual era formado por um grupo de direitos civis e religiosos. Os bispos mexicanos também entraram em ação, tentando modificar a Lei Calé, insistentemente. O Papa Pio XI aprovou esta ação. Tempos depois, o Papa Pio XI escreveu uma carta encíclica ao clero e aos fiéis do México para encorajá-los e fazê-los ter esperança durante a perseguição e atrocidades infligidas pelo governo mexicano. Em 18 de novembro de 1926, o Papa enviou sua carta encíclica Iniquis Afflictis sobre a perseguição da Igreja no México, dando conforto por meio de orações aos fiéis mexicanos. É nesse contexto, meus irmãos e irmãs, de perseguição aos fiéis mexicanos que, em 1925, Pio XI institui a solenidade de Cristo Rei, em oposição ao secularismo e, assim, exaltando o Filho de Deus. Muitos foram os mártires católicos durante a Guerra Mexicana. O mais conhecido deles é o jovem de 14 anos, São José Sanches del Rio. Assim, segue um trecho da carta encíclica Quas Primas, que instituiu a festa de Cristo Rei. Abre aspas. Rei é Cristo, com efeito, atenta à eminente e suprema perfeição com que sobrepuja a todas as criaturas. Assim, dizemos que reina sobre as inteligências humanas, por causa da penetração do seu espírito e da extensão de sua ciência, mas, sobretudo, porque é a própria verdade em pessoa, de quem, portanto, é força quem recebam rendidamente os homens toda a verdade. Dizemos que reina sobre as vontades humanas, porque nele se alia a indefectível santidade do divino querer com a mais reta, a mais submissa das vontades humanas, e também porque suas inspirações entusiasmam nossa vontade livre pelas causas mais nobres. Dizemos, enfim, que é Rei dos corações, porque causa daquela inefável caridade que excede a toda humana compreensão, e porque sua doçura e sua bondade atraem os corações, pois nunca houve no gênero humano e nunca haverá quem tanto amor tenha ateado como Cristo Jesus. Fecha aspas. Pio XI canonizou grandes santos, tais quais São João Fischer, São Tomás Moros, São João Bosco e Santa Teresinha do Menino Jesus. O pontífice também declarou mais 4 teólogos como doutores da Igreja, a saber, Santo Alberto Magno, São Pedro Canísio, São João da Cruz e São Roberto Bellarmino. Na frente política, o Papa teve que assinar o Tratado de Latrão, pois, após perder os estados pontifícios durante o pontificado do Beato Pio IX e os privilégios de que gozava ao tê-los, a Igreja precisou fazer um acordo pelo Tratado de Latrão para que o Vaticano fosse independente da Itália. Após mais de 2 anos de conversas com Benito Mussolini, o Vaticano, por meio do Papa, reconheceu pela primeira vez o Reino da Itália e Roma como capital italiana. A Itália, por sua vez,
deu compensação financeira ao Vaticano pela perda dos estados pontifícios e reconheceu o catolicismo como religião oficial do país. Assim, a cidade-estado do Vaticano foi criada como entidade política independente da Itália. O pontífice foi grande incentivador das missões. A população católica nos países de missão aumentou de 9 milhões para 21 milhões. O Papa também criou uma faculdade de missiologia em sua alma mater, Pontifícia Universidade Gregoriana. Pio XI exigiu que todas as ordens se dedicassem à obra missionária. O pontífice consagrou pessoalmente os 6 primeiros bispos chineses em 1926 e, em 1933, sacerdotes nativos. O número total de sacerdotes nativos nas terras de missão subiu, durante seu pontificado, de quase 3.000 para mais de 7.000. Na encíclica Mortalium Animus, do latim As Almas dos Mortais, de 1928, Pio XI proibiu os católicos de se envolverem em conferências ecumênicas. Já na encíclica Casti Connubii, do latim do Casamento Puro, de 1930, o Papa considerou imoral o controle artificial da natalidade, em oposição direta à postura de que os bispos anglicanos haviam acabado de assumir na Conferência de Lambeth. Na encíclica Divini Redemptoris, do latim do Divino Redentor, de 1937, o pontífice condenou o comunismo como ateísta. Pio XI fundou o Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã, construiu a Pinacoteca para as coleções de quadros do Vaticano, e a fundação mais inovadora, que fez com que os papas a partir dele ficassem mais próximos do rebanho do Senhor. Em 1931, instalou a Rádio Vaticano, sendo o primeiro papa a usar um novo meio de comunicação para serviços pastorais. E em 1936, fundou a Pontifícia Academia de Ciências e possibilitou que cientistas de muitos países se associassem a ela. Que grandioso pontificado, meus irmãos e irmãs! Que papa memorável, corajoso, bondoso, inteligente, zeloso, defensor formidável da fé e Igreja Católica. Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe!